Olá, meus queridos. Estamos terminando mais uma etapa e nos preparando para outra etapa, outros desafios que vêm pela frente. E nisso é preciso cuidar da nossa vida como um todo, não só da nossa instrução, do nosso aprendizado, mas da vida mesmo. E sobre isso Paulo escreve aos Efésios, dizendo assim: enchei-vos do Espírito. Então, para a gente administrar o tempo, porque os dias são maus, compreendendo a vontade do Senhor, a gente precisa se encher do Espírito. Está aqui não é um conselho, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Mas às vezes nos perguntamos, e o que fazemos? Temos que ficar um tempo de meditação, nos isolando um tempo para pensar nas coisas de Deus. É capaz de criarmos mosteiros de novo, como na Idade Média. E não vai ter sucesso nenhum, como não teve. Mas o próprio Paulo continua. Depois desta ordem que encontramos em Efésios 5:18, os versículos seguintes ensinam como fazer isso. Enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Veja que nós nos enchemos do Espírito com palavras que falamos entre nós, com salmos. Não é para a gente recitar salmos, é para a gente falar palavras elogiosas, a ter apreço, dar valor àqueles que estão à nossa volta, com quem convivemos. Mas ainda, principalmente, louvar ao Senhor, que está sempre conosco, com hinos, cânticos espirituais, sempre louvar ao Senhor. Mais ainda, olhar para a nossa vida, não murmurando, reclamando, mas dando graças por ela, por tudo, até as dificuldades e as provas. Deus tem propósitos, às vezes para nos disciplinar, às vezes para provar a nossa fé, ou às vezes para nos lembrar que a nossa felicidade, tranquilidade, paz não estão aqui no presente. Nesse mundo teremos aflições, a nossa esperança é a vida por vir quando Cristo voltar. Aqui temos paz porque estamos com Cristo, temos tranquilidade, mas temos lutas e dissabores. Mas na vida eterna, o nosso corpo será incorruptível, não seremos mais tentados, inclinados para o pecado. Então, no presente, damos graças a Deus por tudo. Mas Paulo termina com o último item dizendo: sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, por temor a Cristo, que nos uniu onde estamos, nós precisamos sujeitarmos-nos uns aos outros. Aí ele espalha isso, começando com a família. E é sobre isso que eu tenho só umas notas importantes. Na família, nós nos sujeitamos uns aos outros. Todos nós temos papéis diferentes. Então ele começa dizendo, sujeitando uns aos outros, as mulheres ao próprio marido, como Cristo é o cabeça da igreja. Então que as mulheres aprendam e vivam enchendo-se do Espírito, vendo a direção do lar, o cabeça, o marido, como Deus assim o colocou. E depois ele fala, marido, amando a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então os maridos, está aí, sujeitem-se à sua esposa, amando-a, honrando, a ponto de dar a vida por ela. Assim nós nos enchemos do Espírito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Então os filhos entendam que estão nas famílias que estão, porque Deus assim o quis. Você nasceu nessa família. Então,
obedeça aos pais, são eles que foram colocados para nos guiar. Eles não vão acertar em tudo, mas eles são a autoridade que Deus colocou para nos dirigir a vida. Porque nós estamos cheios de mudança, cheios de transição, e os nossos pais já passaram por muitas coisas e dão as ordens, eles que vão ensinar a regrar a nossa vida. E pais, não provoquem os filhos a ira, mas criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, para os pais não levarem os filhos para debaixo da ira do Senhor, deixar os filhos à própria sorte e se guiarem pelos seus pensamentos, viverem uma vida de pecado. Mas para isso, disciplinando e censurando. Admoestar é censurar, para que eles não fiquem debaixo da ira de Deus, mas andem no amor de Deus. Veja que nós nos enchemos do Espírito nos relacionamentos familiares, de marido, esposa, filho, pai. Que Deus abençoe as famílias, não só nesse tempo de transição, mas se enchendo do Espírito todos os dias. E nessa pandemia, muito tempo passaremos em família. Então nós temos muito tempo para nos encher do Espírito. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Deus, bendito Deus, graças te damos. Às vezes pensamos em fórmulas mirabolantes e mágicas para nos enchermos da tua graça. Mas é na nossa vida, nos sujeitando à tua vontade e aquilo que o Senhor colocou para nós, é que nós nos enchemos do Espírito. Como nós vivemos, como nós lidamos com os nossos papéis. Que o Senhor nos dê palavras afáveis, louvor, salmos. Que o Senhor nos dê reconhecimento de que o Senhor dirige todas as coisas, até as duras e difíceis. E que nós aprendamos a lidar nisso com aquilo que nos foi atribuído, foi colocado para nós, o nosso papel na nossa família. Que nós nos enchamos do Espírito e sejamos uma fonte a jorrar, agora e para a vida eterna. Abençoe, Senhor, estes que estão encerrando uma etapa para começar outra jornada. Abençoe, Senhor, as suas famílias e que eles se encham do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.